Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de sistemas digitais. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos circuitos sequenciais. Eu sou o engenheiro António Almeida e irei guiar-vos através desta jornada técnica. Para termos uma visão clara do que vamos abordar, preparei este conteúdo programático. Começaremos com uma introdução para diferenciar os tipos de circuitos. Exploraremos o conceito fundamental de sinal de clock e em seguida detalharemos os diversos tipos de circuitos flip-flop, suas aplicações e resolveremos exercícios práticos para consolidar o conhecimento. Para começar, precisamos de entender a diferença fundamental entre o que já conhecemos e o que vamos aprender agora. Um circuito combinatório é como um interruptor direto. A saída depende apenas do que está a entrar naquele exato momento. Já um circuito sequencial introduz o conceito de memória através de elementos chamados latch e flip-flops. Aqui a saída não depende apenas da entrada atual, mas também do que aconteceu anteriormente. Dito de outra forma, os circuitos sequenciais são circuitos combinatórios com memória. Imaginem uma realimentação, o sistema olha para o seu próprio histórico para decidir o que fazer a seguir. Temos dois blocos principais, o bloco de memória que guarda o estado anterior e o bloco combinatório que processa as entradas externas junto com esse estado guardado para definir o próximo passo e a saída. Podemos dividir estes circuitos em duas grandes famílias, os síncronos e os assíncronos. Os síncronos são como uma orquestra regida por um maestro, o clock, onde tudo acontece no ritmo certo, sendo muito estáveis. Já os assíncronos não esperam por ninguém, eles reagem a qualquer mudança a qualquer momento. Embora sejam rápidos, são muito mais complexos de projetar e podem causar problemas de temporização. Focando nos circuitos síncronos, eles são o coração da eletrónica moderna, presentes desde simples sistemas de automação até aos CPUs dos computadores. A grande vantagem é a previsibilidade. Para garantir que sejam robustos, seguimos boas práticas. Analisamos as saídas apenas na subida do clock e garantimos que o tempo entre pulsos seja suficiente para que todas as transições lógicas terminem. Neste ambiente síncrono, o sinal de relógio ou clock é quem dita o tempo. Ele determina exatamente quando os elementos de memória devem ler os valores nas suas entradas. Dependendo do projeto, essa leitura acontece no exato momento em que o sinal sobe ou quando ele desce. Chamamos aos elementos de memória que trabalham desta forma sincronizada de flip-flops. Mas o que é, afinal, este sinal de relógio? Imaginem um oscilador eletrónico que gera batidas constantes, alternando rapidamente entre 0 e 5 volts. É esta frequência que mantém todo o circuito em harmonia. Como veremos, os flip-flops são extremamente sensíveis a esses momentos de transição, as chamadas bordas de subida ou descida. Vamos olhar de perto para o flip-flop. Ele é um dispositivo digital que consegue guardar um bit de informação, ou 0 ou 1. Possui entradas de controle e de dados e, curiosamente, oferece sempre duas saídas. O valor guardado chamamos de Q e o seu oposto, Q. É um componente muito estável, pois evita mudanças indesejadas fora do momento do clock. Existem vários modelos, como o RS, D, JK e T, que exploraremos a seguir. Uma característica vital é que as entradas de controlo não têm efeito imediato. Elas são síncronas, o que significa que podem mudar à vontade, mas o flip-flop só lhes dará atenção quando ocorrer a transição do clock CLK. Essa transição pode ser a borda de subida, representada graficamente como um pequeno triângulo, ou a de descida se houver um círculo de inversão. Existem vários tipos de flip-flops para diferentes necessidades. O SR é o mais básico, set reset. O tipo D é excelente para atrasar ou guardar dados. O JK é uma versão melhorada do SR que evita estados proibidos. E o tipo T alterna o seu estado como um interruptor de luz. Temos ainda versões mais sofisticadas, como o Master Slave e os acionados por borda Edge Trigger. Onde usamos tudo isto?
em quase todo o lado na eletrónica, desde o registro de dados e contadores em sistemas digitais até à construção de memórias RAM. Eles são essenciais para o sequenciamento de operações em processadores e desempenham papéis cruciais em sistemas de comunicação e descodificação de endereços. Vamos detalhar o flip-flop SR. O nome vem de set, colocar a 1, e reset, colocar a 0. Se ambas as entradas forem 0, ele mantém o que tinha. Se ativarmos o set, a saída Q vai para 1, se ativarmos o reset, Q vai para 0. Mas atenção, nunca devemos colocar 1 em ambas as entradas ao mesmo tempo, pois isso cria um estado inválido e imprevisível. Nesta página, podemos observar a tabela de verdade que resume o que acabei de explicar, juntamente com o diagrama de tempo. Notem como a saída Q só se altera em resposta às combinações de S e R, seguindo a lógica de manter, limpar ou definir o estado. Até agora falamos de entradas que respeitam o relógio. No entanto, existem as chamadas entradas assíncronas. Estas são entradas prioritárias. Elas ignoram o clock e as outras entradas, permitindo forçar o flip-flop para 0 ou 1 a qualquer momento. São ferramentas de emergência ou de inicialização do sistema. O flip-flop JK é considerado o faz-tudo. Ele resolve o problema do estado inválido do SR. Quando J e K estão ambos a 1, ele simplesmente inverte o estado anterior, algo que chamamos de comutação ou toggle. Além disso, ele geralmente inclui as entradas assíncronas preset para forçar a 1 e clear para forçar a 0. Funcionam de forma ativa em nível baixo. Aqui temos a tabela de verdade e o diagrama de tempo do flip-flop JK. Observem bem o modo de comutação quando J igual a 1 e K igual a 1. A saída Q alterna sistematicamente a cada pulso de clock, o que é extremamente útil para criar contadores. Vamos colocar a teoria em prática. Imaginem este exercício. Dadas as ondas de J, K e do clock, qual será o desenho da saída Q? Lembrem-se que começamos com Q igual a 0. O segredo é olhar para os valores de J e K exatamente no momento em que o clock faz a sua transição. Aqui está a solução. Ao aplicarmos a tabela de verdade do JK a cada borda do clock, vemos como a saída Q se comporta. Este tipo de análise visual é fundamental para entender como os dados fluem através do tempo num circuito digital. O flip-flop tipo D, ou de dados, é o mais simples de entender. Ele tem apenas uma entrada de dados. O que estiver na entrada D, no momento da transição do clock, será copiado para a saída Q. É como tirar uma fotografia do dado naquele instante e guardá-la até ao próximo pulso. Vamos exercitar o tipo D. Considerando que Q começa em 1, como será a forma de onda da saída baseada nesta entrada D e neste sinal de clock? Foquem-se apenas no que acontece nos momentos de mudança do relógio. A solução demonstra a simplicidade do tipo D. A saída Q persegue o valor de D, mas apenas se atualiza quando o clock permite. É a base fundamental para o armazenamento temporário de dados, ou buffering. Se um flip-flop guarda um bit, o que acontece se juntarmos vários? Criamos um registrador de armazenamento. Esta é a base da memória do computador. Ao combinarmos estes blocos básicos, conseguimos guardar palavras de dados completas, como grupos de 8, 16 ou 32 bits. Vejam este exemplo de um registrador de 3 bits, usando 3 flip-flops tipo D, na borda descida do clock. Os valores X, Y e Z são capturados simultaneamente e guardados. É assim que um computador retém informação num registrador interno antes de processar. Além de guardar, podemos mover dados. A transferência paralela permite que a informação passe de um registrador para outro instantaneamente num pulso de clock. No diagrama, vemos como os dados fluem entre blocos sincronizados pela borda de subida do sinal de clock do segundo registrador. Chegamos ao fim desta introdução aos circuitos sequenciais. Espero que tenham compreendido a importância destes elementos de memória. Se têm alguma pergunta, podem contactar-me por e-mail ou telefone, conforme indicado no ecrã.
muito obrigado pela vossa atenção.